Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Gisele Zwicker e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Atrás das Páginas Lidas. Comigo hoje estão Natália Queiroz e Tamires Rangel, que se conheceram enquanto cursavam a Faculdade de Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A paixão por ler e escrever foi presente na vida das duas desde cedo, mas só se tornou algo profissional com a proximidade que a amizade trouxe. As duas começaram a escrever juntas em 2019, mas só foram publicar oficialmente na Amazon em janeiro de 2021. Atualmente possuem 20 livros publicados e 3 contos que somam 165 milhões de páginas lidas, além de um clube de assinatura com aproximadamente 80 leituras ativas. Na Tami amam Taylor Swift, séries antigas da Warner, filmes ruins do Hallmark Channel e analisar psicologicamente os personagens que criam como se fossem reais. A marca registrada do Natamiverso é o Found Family, que são os grupos de amigos, né? E elas se orgulham de dizer que a maior família que já criaram foi a que construíram como as leitoras. Meninas, muito bem-vindas e obrigada por aceitarem o nosso convite. Olá, Gisele. Olá, quem tá ouvindo. A gente que agradece o convite para estar aqui. Oi, pessoal. Obrigada aí pelo convite. Obrigada para quem tá escutando a gente. E obrigada, Gisele, por receber a gente aqui. Perfeito, gente. Então vamos começar, que tem muita coisa para saber de vocês. O primeiro ponto, muito curioso, né, que vocês se juntem para escrever, mas eu imagino que a descoberta da escritora dentro de vocês tenha acontecido de forma separada, correto? Ou foi junto? Vocês descobriram que gostavam de escrever juntas? Contem aí pra gente. Foi separado. Como foi para cada uma? Vou falar um pouquinho da minha história, assim, eu comecei a escrever, eu tinha por volta de 13 anos, eu escrevia fanfic de Harry Potter, e desde lá eu sempre gostei muito de ficção, então eu comecei a escrever muitas fanfics, tenho amigas virtuais dessa época até hoje, e depois, assim, a adolescência veio, a vida adulta, acabou ficando de lado um pouco a paixão por escrever. Eu continuava uma leitora voraz, mas escrever tinha ficado de lado. E aí, sim, eu só retomei a escrita em 2019 junto com a Nath. Então, assim, de 2007 até 2019 foi ali esse ato da minha vida que foi retomado depois. A minha história foi um pouquinho diferente. Eu não escrevia fanfics, nem pensava em escrever ficção, mas eu era fissurada em escrever diários. Então, eu amava escrever diário e eu amava escrever sobre o que eu estava sentindo nos diários, né, sobre o que estava acontecendo na minha vida e tal, transformar às vezes num poema, numa poesia, algo mais assim. E aí foi assim que eu comecei a escrever. E eu sempre quis também, sempre pensei em fazer jornalismo, porque meu sonho era trabalhar escrevendo uma coluna na revista Capricho. Eu já sabia que eu gostava de escrever. Nunca aconteceu, claro, até porque a revista Capricho nem existe mais como existia. Mas foi assim que surgiu o meu amor pela escrita. Bacana. E o que aconteceu? Porque assim, né, na história de vocês tem esse encontro na faculdade, fazendo a mesma faculdade, e aí vocês resolvem começar a escrever juntas. Eu fiz uma faculdade inteira de Direito, não encontrei ninguém para escrever junto comigo. Então, como que isso aconteceu? De que forma vocês resolveram criar essa parceria? A gente, na verdade, surgiu antes com uma parceria para leitura. Nós nos tornamos amigas, né? E aí, inevitavelmente, trocando figurinha, conversando sobre o que a gente gostava, a gente descobriu que a gente gostava de ler os mesmos tipos de livros. E aí começamos a combinar de ler juntas. Vamos ler esse livro aqui. E aí, assim, a gente começou a ler juntas. Um grande marco da nossa amizade foi quando a gente leu Amores Improváveis, O Acordo, especificamente. E aí a gente começou a falar, nossa, queria escrever algo que fosse tão bom quanto isso aqui, que a gente pegasse todos os clichês que existem e a gente ama e trouxesse pra nossa realidade. E aí foi assim que foi surgindo. Não tenho o que acrescentar, foi exatamente isso. Mas eu gosto sempre de lembrar que a Tami me odiava e aí depois nós viramos amigas. E ela me odiava sem motivo. Eu gosto de lembrar, de jogar na cara dela esse fato. Mas eu não vou expor minha amiga Nath aqui. Então talvez eu vire mesmo o Léo Dia de vocês, né? No fim das contas. Bom, então vamos lá, meninas.
Então, Então, essa história que vocês comentaram, desculpa, você pode falar de novo o nome, Tami? O livro que vocês leram, vocês falaram, cara, esse livro aqui é muito bom, quero escrever um negócio igual. Foi O Acordo, da Elle Kennedy. É uma série de hóquei, né? Foi a série que trouxe o hóquei aí pra entendi. Ela é a responsável, então, pelo grande trend dos jogadores de hóquei. Exatamente. Então, vocês diriam que essa foi uma obra referência pra vocês, assim, foi algo que iniciou. Porque a Tami comentou, por exemplo, Harry Potter, né? Que também é, por exemplo, Harry Potter é minha obra referência, independentemente do que aconteceu hoje ou antes, foi o livro que me tornou leitora e o livro que me tornou escritora também, porque eu também escrevi minhas fanfics. E vocês consideram, então, que é essa obra que é o... Elle Kennedy. Elle Kennedy. Que tem esse poder pra vocês? Eu acredito que sim. Eu acho que eu e a Nath também diríamos que eu acho que assim, o Acordo foi a obra daquele momento, aquele foi o estopim. Mas foi o que uniu na Tami. Isso, mas se a gente tivesse que fazer uma referência anterior de quem nos construiu enquanto escritoras, eu tive Harry Potter, claro, como uma referência, mas a gente não escreve fantasia. Então eu diria que quem foi a nossa referência de construção de romance foi a Meg Cabot, que os jovens nem devem saber mais quem é Meg Cabot. Não, essa daí tem livro dela que hoje ia ser cancelada no Twitter. Fácil. Mais uma querida, amo. O que minha não, escritora o que favorita. não, né? Exato. Eu tenho uns livros dela autografados, gente, da época que ela veio pro Brasil, vocês lembram? Ai, tô com inveja. Eu lembro, porque eu não consegui ter autógrafo. Meu sonho. Então, é engraçado, são aqueles eventos que faz até parecer realmente, né, assim, que ela parecia uma popstar mesmo, gente. Tipo, tava na fila, tava eu, tava a Auri Tavares, a gente tava um monte de gente, tipo, foi uma loucura, mas foi ótimo. E quando a gente tá... Vocês conhecem a definição de escritor que o George Martin criou entre escritor jardineiro e o escritor arquiteto? Aham. Eu conheço. Conhece, Eu não Nath? conheço. Não. Tami, você quer explicar pra Nath? Basicamente, nós somos uma mistura dos dois, Nath. Mas assim, o escritor arquiteto é aquele que planeja minuciosamente tudo que vai escrever. E o escritor Essa não é, gente? Não, a gente tenta. A gente tenta ser o arquiteto. E o escritor jardineiro é aquele que vai plantando e vai vendo o que vai florescer a partir dali. Essa definitivamente é a gente. Não, e é muito engraçado porque, assim, quando eu tava vendo o meu roteiro, eu falei assim, bom, eu vou perguntar por mero, tipo assim, formalidade, porque pra duas pessoas escreverem juntas, não tem como elas serem, tipo, jardineiras, elas têm que ser arquitetas, porque elas têm que, sabe, tipo, saber tudo certinho. Porque uma tá dependendo da outra. Muito... Gente, como? Porque já é uma loucura pro jardineiro sozinho lidar conta da própria história. Como dois jardineiros fazem uma mesma história? Me contem isso, por favor. Por isso que eu acho que a gente é uma mistura dos dois. Porque, assim, tecnicamente, a gente até brinca com as nossas leitoras que nós não somos planejadas. Que quando a gente planeja algo, dá errado. Então, assim, todas as vezes que a gente planejou muito, deu errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguma coisa de planejamento durante a história. Só que a gente não planeja a história inteira. Então, em geral, o nosso planejamento é tipo assim, 5 capítulos. E aí, a gente, depois desses 5, a gente vai sentindo como é que tá e planeja mais 5. Perfeito. Então, é um pouco dos dois. Perfeito. Foi o meu despertador. Tá bom, sem problema. Pera. Até perdi ali no raciocínio aqui um segundo. Então vocês têm esse método de se planejar a cada 5 capítulos. Eu gostei muito, porque é algo que eu também tento fazer e eu tenho muita dificuldade. Eu até comentei com a Adri no nosso último episódio. Todas as vezes que eu faço um roteiro, eu olho depois e falo, foi só uma grande perda de tempo. Porque eu fiquei aqui tentando me matar pra planejar a história pra frente. Enquanto a história foi acontecendo, as coisas foram mudando completamente de direção. E eu só quero, sei lá, aquelas 2 horas da minha vida de volta, porque nada do que eu planejei aconteceu ali. E vocês possuem alguma rotina de escrita? E se sim, como que ela funciona? Não, olha, eu não acho que eu tenho uma rotina de escrita. Eu não sei o que você considera uma rotina de escrita. Mas, em geral, a gente planeja os capítulos juntos, né?
os 5 capítulos. E aí cada uma pega um aleatoriamente pra escrever. E aí a minha rotina pessoal é sentar na frente do computador, olhar o que a gente planejou e deixar a inspiração vir. E aí vai vindo, eu vou escrevendo. Não, peraí. Calma. Você falou escolher aleatoriamente um capítulo pra escrever. Tipo assim, você tem o capítulo, tá ali no roteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem nada escrito. Você vai lá e fala, eu vou escrever o capítulo 4. Não tão aleatório assim, mas assim, tem o 1, 2, 3, o 4 e o 5. Se a Tami pegou o 1, eu vou pegar ou o 2 ou o 3. Entendi. Às vezes a gente pula um capítulo porque a gente não quer repetir, sei lá, já escrevi muito o ponto de vista do personagem masculino. Então agora eu vou querer escrever da personagem feminina. Aí a gente acaba pulando um capítulo ou outro. A gente acaba Muitas pessoas, alternando. muitas pessoas acham assim, uma escreve a mulher e outra escreve o homem. Não, as duas escrevem as duas coisas. Gente, que loucura! Gente, vocês são completamente diferentes do que eu tinha imaginado. Tipo assim, todas as respostas que eu falei, acho que vai ser isso aqui, né? É tipo, é o oposto. Meu Deus, e como que vocês conseguem manter uma unidade, tipo assim, de narrativa, escrevendo duas pessoas o mesmo personagem? A gente sempre fala que pra quem escreve solo, é difícil entender como é escrever em dupla, que é a pergunta que a gente mais recebe, inclusive. Só que pra gente, é difícil entender como é escrever solo, porque a gente só se conhece enquanto escritoras como dupla. A gente nunca escreveu solo. Tirando a minha fase de fanfic lá e a Nath escrevendo no diário. Então, assim, acho que a gente foi amadurecendo a nossa escrita tão juntas que a gente, se a gente pegar um livro antigo e for reler esse livro, a gente não lembra mais quem escreveu o quê. Eu não sei. Gente, vocês estão alugando um triplex na minha cabeça. Que coisa diferente. Tô chocada. Mas eu acho que o que ajuda muito a gente manter a voz narrativa do personagem igual, não importa quem escreva, é a nossa grande mania de criar uma personalidade, um psicológico pro nosso personagem. Então a gente cria ali toda uma personalidade pra ele e aí a gente sabe como ele vai agir diante de determinada situação. E psicólogas, né, baby? Isso aí, pra vocês, é algo que vocês passaram 4 anos da vida de vocês estudando, basicamente. Deixa eu fazer uma pergunta, então, sobre isso, que é o seguinte. Então, vocês sempre sabem, vocês têm, por exemplo, uma noção muito profunda, pelo menos dos protagonistas de vocês, antes de vocês começarem a escrever. Ou isso também meio, tipo, do perfil. Sim. Na verdade, a gente basicamente só escreve série, né? Então, a gente, quando começa uma série, a gente já tem que partir do primeiro capítulo meio que já sabendo a personalidade de todos os protagonistas daquela série. Porque eles já vão aparecer ao longo da série. Então, a gente já precisa ter isso meio definido. É claro, eles vão mostrando suas nuances ao longo. Mas a noção inicial a gente já tem que partir sabendo. Já ter definido aquilo dali. Então, isso é, de certa forma, um aspecto meio arquiteto, né? Que vocês têm na narrativa de vocês. Pra vocês conseguirem construir com coesão, vocês têm necessariamente, do ponto zero, o perfil muito bem desenhado dos seus personagens, pelo menos dos personagens principais. Isso aí. E já aconteceu... Gente, eu tô muito curiosa, meu Deus. Agora eu tô me achando até uma pessoa planejada. Tô até orgulhosa. Eu também tô assim, olha, nossa, que planejado. Eu posso falar que vocês são mais do que eu. Tanto porque vocês fazem os cinco capítulos pra frente, os meus personagens, gente. Eu vou descobrindo eles e falar, você é assim, então. Capítulo 8, sabe? Tipo assim, acontece alguma coisa. Deixa eu falar. Eu esqueci, peraí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Vocês fazem, então, vocês têm tudo bem determinadinho do início. Já aconteceu de vocês terem alguma divergência? Tipo, tá escrevendo, a Nath tá escrevendo, ela escreve alguma coisa da perspectiva de um personagem, a Tami vira e fala, não, acho que não. Acho que, tipo, fulano não agiria dessa forma, acho que o fulano teria um outro tipo de conduta. Quando vocês têm algum tipo de impasse, como que vocês resolvem isso? Você joga um dado? Se cair par, vai ficar do jeito que a Nath falou, se cair ímpar, do jeito que a Tami? Na verdade, não. Assim, a gente sempre fala, vou dar até o exemplo do que aconteceu ontem também. É raro a gente discordar de algo. Provavelmente, pequenas discordâncias, tipo assim, olha, acho que o fulaninho não falaria desse jeito. Aí eu vou lá, altero, a Nath vê, beleza. Não são grandes discordâncias.
Mas, em geral, quando a gente tá sentindo uma coisa, a outra também tá sentindo. Ontem legal. até... Conta aí, Nath, o que aconteceu ontem à noite. Ontem eu simplesmente terminei de escrever uma parte do meu capítulo, coloquei no Drive, que a gente usa, né? E falei pra ela, mandei uma mensagem assim: Tami, acabei meu capítulo, tá lá no Drive. Depois você olha e vê o que você tá achando do Ethan, porque eu tô tendo uma certa dificuldade pra escrever ele. Eu não sei se eu tô, assim, com a personalidade dele encaixando, eu tô tendo uma certa dificuldade pra escrever o livro todo em si, por conta disso, disso, que aí eu não posso falar porque é spoiler, né? E aí a Toby falou assim: meu Deus, eu estou me sentindo da mesma forma, eu tô tendo a mesma dificuldade. E aí nós duas conversamos e chegamos à conclusão que as duas estavam sentindo falta da mesma coisa, que é o grande spoiler. E aí a gente resolveu, ontem, 10 horas da noite, mudar algumas coisas na história e estamos reescrevendo algumas cenas que a gente já tinha escrito para fazer sentido com o que a gente sentiu que estava faltando. E não é a primeira vez que acontece. Não. Acontece bastante. Não, imagino. Eu imagino. Mas Porque... uma Não, coisa que eu acho pode muito legal que acontece é que às vezes ela tá escrevendo um capítulo e eu tô escrevendo outro. E aí a gente escreve cenas muito parecidas em capítulos diferentes. Tipo assim, eu não sabia que ela ia escrever que fulano ia comer um sanduíche. E aí eu escrevo no meu capítulo fulano fazendo a mesma coisa, indo comer um sanduíche. Então assim, a gente fica assim, meu Deus, Muita combina sincronia. demais. Como que a gente pensou isso igual, sendo duas pessoas que estão completamente separadas uma da outra? Nossa, é verdade. E como que a ideia de um livro começa pra vocês? Como que vocês decidem? Vocês levam em consideração tendências do mercado? A gente aprendeu a levar, vamos dizer assim. Então, assim, com a experiência, foi uma coisa que foi surgindo pra gente. No início era meio no feeling. Então, assim, a gente quer escrever sobre isso, vamos escrever sobre isso. Quando a escrita se tornou uma profissão e virou... Apesar da gente ainda trabalhar como psicólogas, é 90% do nosso sustento atualmente, a gente teve uma decepção no mundo da escrita, do tipo assim, de livros que deram errado. E aí a gente precisou dar um passo atrás e pensar, olha só, tem alguma coisa que a gente está fazendo que tá errado. Então vamos olhar as tendências do que está sendo escrito nesse momento e vamos fazer isso. E foi quando veio o nosso primeiro top 1, inclusive. Então, assim, a gente aprendeu a unir o que a gente gosta com a tendência do mercado e vem dando certo desde então. Então é algo que assim, a gente entendeu que tem que levar. Não adianta. E meninas, considerando então que a gente conversou, pra vocês a parte mais importante do planejamento do livro, então, é o personagem. É você ter ali personagens bem construídos para que vocês possam, então, conseguir avançar na escrita de uma forma mais fluida? Pra mim, pessoalmente falando, sim. Eu gosto muito de ter bem certinho, assim, a personalidade dos personagens dentro da minha cabeça. E só então eu consigo pensar em como ele agiria naquela história que a gente planejou, enfim. E assim, eu acho que também o personagem é tão importante pra gente, porque a gente meio que definiu como a nossa marca, enquanto autoras, a construção de Found Family, que é aquele grupo de amigos que se tornam família. E pra você ter isso como uma marca, você precisa ter personagens cativantes, que se eu tô lendo o livro do primeiro personagem, eu já tenho que mostrar o segundo pra pessoa já ficar na expectativa daquele segundo. Então, a construção de personagem, eu diria que é o essencial, realmente, é o que a Nath falou, é o que faz toda a diferença até pra gente, enquanto escritora. E o que viria pra vocês em segundo lugar? Eu acho que eu diria que seria o plot psicológico. Quase todos os nossos livros, se não todos, né? Eu teria que pensar aqui em qual não, mas praticamente todos os nossos livros. Eu também sei qual não. É um dos que a gente menos gosta da nossa coletânea. Mas assim, a gente começou a também colocar sempre, trazer uma marca psicológica pra gente poder abordar o passado daqueles protagonistas. Então, a gente já abordou transtorno alimentar, já abordamos abuso físico, enfim, vários outros temas que acabam sendo relevantes ali pra história. Uhum. E acho que os tropes também são uma coisa que a gente leva muito a sério, tipo, a gente quer que nesse livro aconteça X, Y e Z de tropes, porque a gente sabe que é o que o nosso público gosta de ler, basicamente. Né? Bacana. Interessante.
Como vocês lidam com bloqueios criativos? Vocês passam uma pra outra? Não tô conseguindo fazer essa cena, vai você, faz. Eu acho que essa é a parte boa de escrever em dupla. Porque às vezes tem ali o nosso planejamento e tem uma cena e eu simplesmente na hora não consigo pensar em nada pra escrever. Daí eu vou mandar uma mensagem pra Tami. Isso aqui tá planejado pra acontecer no meu capítulo. Você tem alguma ideia que eu posso usar? Porque eu não tenho. Então me ajuda aí. E aí a gente vai tentando se ajudar. E isso tornou até raro da gente ter bloqueios criativos, né? A gente tem uma outra e hoje em dia a gente tem uma equipe de betas também que auxiliam muito a gente nisso. Várias vezes nós duas estamos com bloqueios criativos ao mesmo tempo e a gente joga assim, gente, então, o que vocês gostariam de ver acontecendo agora? Conta aí, dá uma ideia. Supondo que a gente não esteja conseguindo pensar numa cena onde XYZ teria que acontecer, o que vocês gostariam de ver? E elas nos ajudam bastante, então aproveitar, um grande beijo pro Steph e na Tami, vocês ajudam a gente muito. Caramba, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Porque a parte do vocês se consultarem, eu acho que é uma das coisas mais legais, né, da parceria de vocês, porque eu tenho também, né, amigos escritores normal, todos, gente, se você é um escritor que tá escutando a gente, você não tem amigos escritores, procure seus amigos escritores. Eles são muito importantes pra você, vão ser importantes pra você nessa jornada. Porque são pessoas que entendem, né? Então você vira e fala assim, olha, eu tô com isso aqui, tô com uma cena X, mas eu preciso evoluir essa cena pra Y. E eu não tô conseguindo. E aí, assim, poxa, aí começam a fazer algumas sugestões. E se fosse por esse caminho? E se fosse por esse? Até que chega alguma coisa que vai ajudando, né? Então, mas gostei que vocês usam as leitoras betas pra ajudar vocês a desbloquear. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. É uma boa ideia mesmo. Arrasaram. As nossas betas também amam fazer listas enquanto estão lendo o livro, enquanto elas estão betando, lista do que elas querem que aconteça. Assim, não importa se a gente quer ou não, se a gente pensou ou não naquilo. Elas sempre surgem com lista de coisas que precisa acontecer. E a gente usa muitas ideias que elas colocam nessa lista, porque são ideias boas e que a gente acha que vai agregar muito ao livro. Eu acho que faz diferença também, assim, o fato de que as nossas betas, a nossa equipe principal de betas, são pessoas que a gente tem muita confiança e que, além de tudo, são nossas amigas. Então, assim, que a gente consegue ter essa abertura de, às vezes, elas virarem pra gente e falar assim, olha, isso tá uma droga, escreve. Ou então, já aconteceu. Legal. Não, é importante. É importante, porque um dos pontos que a gente geralmente vê, quando tem muitos escritores que têm leitores betas, né? Eles já têm ali uma audiência, pessoas que gostam de ler, que se colocam ali à disposição para fazer uma leitura de testagem, né? Mas muitas vezes, por ter uma proximidade, essas pessoas acabam não tendo... Qual que é o termo que eu tô procurando aqui? Não tendo jeito, vamos dizer assim, de ser honesto, né? Porque também não quer chatear, não quer magoar. Então, é muito bom que vocês tenham conseguido criar esse espaço em que as suas leitoras betas possam ser sinceras e falar, poxa, eu não gostei tanto, acho que não tá do nível que eu sei que vocês conseguem entregar, porque aí sim fica uma coisa mais completa, né? E elas são mais sutis do que isso. A gente, ao contrário, elas não têm medo de machucar. Elas vão falar assim, gente, tá uma droga. Muito bom. A gente tem até uma piada que quando elas não criticam nada, a gente fica assim, credo, vocês estão só elogiando, nenhuma crítica, que estranho. Não é pra isso que vocês estão aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. E vocês têm outros colegas escritores com quem vocês conversam, com quem vocês trocam figurinha? É porque eu acho que vocês, na realidade de vocês, já são bem autossuficientes, né? Porque geralmente os escritores gostam de conversar sobre, tô pensando nesse livro, tô fazendo, enfim. Vocês já têm meio que esse espelho, né? Dentro da relação de vocês. Mas vocês também têm boas relações que ajudam vocês no processo de escrita ou então no processo de divulgação? Gente... Pode falar, Nath, vai. Eu ia falar que eu sou uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, mais na minha. Então, a minha amiga escritora é a Tami. Eu não sou de ficar conversando, assim, com... gente, eu sou tímida, tá? Se você tá ouvindo isso, me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa mais tímida, mais na minha. Mas a Tami é a extrovertida da dupla. Então, agora ela vai dar a resposta dela, que é diferente da minha. Mas, na verdade, assim...
Eu tenho amigas escritoras, mas eu não converso com nenhuma delas sobre ideias de livros, porque isso acaba ficando muito dentro de Natami. E de Natami, Natami e a nossa equipe também. Nossas betas, que hoje em dia, a maioria das nossas betas já trabalham com a gente em outras coisas também. Mas assim, eu tenho amigas que a gente conversa bastante sobre a parte off-livro. Então assim, o marketing, a contratação de pessoas. Eu até ouvi a entrevista da Adri com você, que ela falou até da gente. A gente conversa muito sobre TikTok, que a Adri é a rainha do TikTok, ela vai dando mais dicas. Tem a Lucy Foster, que é minha amiga também, a Zoe X, a Fernanda Santana, são as pessoas que eu mais troco. Mas é principalmente pro pós-livro, então assim, pro que acontece depois, não pro durante. Sim, é lógico. Não, exato, porque foi até o que a gente conversou, né? A dinâmica de vocês já propicia que essa parte da criação, vocês já são duas mentes pensando, né? Então, às vezes, não tem necessidade de uma terceira. Mas bacana, legal. E como que vocês pensam a divulgação do livro de vocês a partir do momento que ele está finalizado? Quando o livro está finalizado, na verdade, a gente está prestes a lançar. Nosso esquema de lançamento é um pouco diferente. Porque a gente tem revisão e leitura crítica do livro enquanto ele está sendo escrito. A gente tem essa vantagem, então vocês vão né? revisando, desculpa, vocês vão revisando durante a escrita. Isso, porque a nossa revisora / leitora crítica começou como a nossa beta e depois se tornou nossa revisora e leitora crítica. Então, ficou. Então, assim, a nossa parte de marketing, ela já vem sendo planejada ao longo do livro. A gente ainda tem, sei lá, 15 capítulos para escrever, mas a gente já sabe que vai lançar no mês que vem, já tem que estar tudo contratado. Então, a gente nunca, né, Nath? Acho que a gente nunca traçou uma data, anunciou e teve que trocar. A gente conhece bem o nosso ritmo para isso. Então, a gente vai fazendo esse planejamento ao longo do livro. Quando chega mais ou menos na metade do que a gente traça como história do livro, a gente já começa a contratar, a pensar em feed, pensar em anunciar data e tudo isso. Bacana. E aí a gente tá falando hoje de vocês em 4 anos de carreira, né? Mais ou menos, começaram em 21? Isso. Somos humanas, é difícil pra gente, tá? Fazer essa conta. Eu também não sou, sabe tá, fazer gente? conta. Enquanto você tava falando, fazia 20 segundos que eu tava aqui. 2 cálculos aqui. E pra vocês, vocês conseguem organizar todas as iniciativas de divulgação sozinhas? Ou vocês têm o apoio dessa equipe de vocês pra isso? Nós temos o apoio da nossa equipe, não só para isso, mas para muitas outras coisas. Mas hoje é a nossa equipe que faz. Entra em contato com o influenciador, entra em contato... Não, o ilustrador é a Tami, geralmente, que entra, mas é influenciador, a gente tem a nossa assessora, né, que entra em contato. E a gente tem uma pessoa também que trabalha nos ads pra gente. Fazendo os ads. Muito bacana, muito bacana. Então vocês têm hoje uma pessoa que ajuda vocês a fazer contato com, enfim, perfis que possam ajudar na divulgação. Vocês têm uma pessoa que ajuda vocês na gestão de tráfego pago. E vocês têm uma pessoa que ajuda vocês com a parte artística. Seria... a gente tem uma designer, Tipo, não sei se é isso que você estava pensando. Não, que falou dos ilustradores, né? Então, assim, Isso. aquela parte de... E aí, quando você diz o ilustrador, você diz um ilustrador no modelo capista ou um ilustrador naquele modelo de conteúdos extras que a gente vai usar ali pra movimentar as leitoras? Tipo, gente, se a gente chegar em não sei quantas páginas lidas ou não sei quantas avaliações, a gente vai liberar essa imagem. É nesse segundo modelo. A gente não tem livro de capa ilustrada, né? A gente percebe que pro nosso público e pro mercado da Amazon não é o chamariz. Tem um ou outro que acabam, se você pegar o top 100 e olhar o top 100, vai ter, dos 100, vão ter 4, 5 com capa ilustrada que acabam conseguindo chegar lá, porque o público não busca. Então, a ilustração é como conteúdo extra. Atingiu tantas avaliações, ou principalmente no pré-lançamento, faz muita diferença. Então, no dia tal, a gente vai desbloquear a primeira ilustração do casal. Para TikTok também acaba funcionando muito. Hoje em dia o público demanda muito ilustração. Foi algo que a gente teve que se adaptar também. Porque quando eu e Nath começamos em 2021, nem sonhava em existir ilustração. Então foi algo nem que dinheiro a gente tinha para isso. Diga-se de passagem. E uma dúvida, quando vocês fazem essa divulgação da ilustração, né? Quando a ilustração faz parte do processo de divulgação, ela fica algo como um material à parte? Ou em algum momento vocês
trazem ele pra dentro do e-book, por exemplo? Tipo, lança uma segunda edição com eles lá dentro? Normalmente tem uma ilustração dentro do e-book já quando ele lança. A gente seleciona uma e coloca. Seria o mundo ideal que a gente pudesse colocar todas. Só que o arquivo fica muito pesado e a Amazon cobra cada vez mais por quanto mais pesado é o seu arquivo. Nem lembro o nome que eles falam, é taxa de entrega, eu acho que é isso. Então a gente acaba tendo que selecionar uma pra poder botar dentro do livro. Em regra, vocês costumam encomendar quantas, mais ou menos, assim, ilustrações pra um livro? Quantas o coração manda. Às vezes a minha amiga Tami, ela perde um pouco o controle quando a gente vai ver tem 10 ilustrações. Mas acontece. Entendi. E aí, beleza. Então não são vocês que determinam quais são as cenas das ilustrações. Vocês têm essa parceria com essa ilustradora, ela gostou de uma cena, ela vai lá e faz. Não, é a gente mesmo. Vai saindo da nossa cachola aqui. Às vezes a cena nem foi escrita ainda. Eu inventei a ilustração e a gente que se vire. Muito bom. Muito bom. Adorei. Tá bom, beleza. Então, vamos seguindo. Na opinião de vocês, qual é a etapa mais fundamental de um lançamento? Assim, cara, toda vez que a gente não dá atenção pra isso aqui, a gente não tem o resultado que a gente queria. Vocês têm aí algum pé de Aquiles, vai por assim dizer, no processo de vocês? Eu acho que uma das etapas mais importantes é deixar o público ansioso esperando aquilo. Deixar as nossas leitoras ansiosas esperando aquilo. Então é compartilhar spoiler, que a gente faz muito, é criar já esse vínculo das leitoras com a história, mesmo sem ela ter sido lançada. Vocês já fizeram lançamento de livros físicos também? Como que é esse processo pra vocês? Tipo, todo livro vira uma versão física dele ou precisa ter algum tipo de bom desempenho pra vocês fazerem essa empreitada? Como funciona? Eu vou contar a parte triste da história dos livros físicos e vou deixar a parte feliz pra Nath, porque a gente tem uma trajetória aí com livros físicos. Quando a gente decidiu escrever, né, nós duas juntas, a gente lançou no Wattpad a nossa primeira história e a gente decidiu começar a submeter para um monte de editora. A gente achava que era assim que funcionava, que em um belo dia ia vir o Grupo Editorial Record e ia publicar a gente. Na nossa cabeça era assim que ia acontecer. E aí a gente descobriu uma editora que na época, duas jovens inocentes, era uma editora tipo prestadora de serviço. Ou seja, você paga para ser publicada. Nem era das mais caras, que eu já vi histórias mais tristes que a nossa. A gente pagou. Pagamos, começamos o processo lá de... Levou papo de uns 6 meses entre a gente pagar e o livro sair mesmo. E nesses 6 meses a gente descobriu a Amazon. Quando a gente lançou esse livro em físico, a gente já conhecia o que a gente podia ganhar na Amazon. A gente falou, a gente perdeu dinheiro. Na época, eram uns 7 mil reais que a gente pagou. Que a gente nunca viu a cor desse dinheiro, assim, Aí a gente rompeu o contrato com essa editora, tipo, um mês depois do livro lançado. E essa foi a nossa primeira experiência com o livro físico. E aí, com o tempo foi passando, a gente começou a lançar vários livros. Teve uma série nossa de mais sucesso que a gente decidiu fazer tiragem independente. Mas é uma experiência que a gente não gosta, porque é um trabalho fora da curva. A Nath tem altos traumas. Eu tenho trauma. Eu vejo plástico bolha, chego a me arrepiar. E a gente chegou a fechar com outras editoras no processo híbrido, né? Que é o que a gente hoje em dia trabalha. Que é os direitos do e-book continuam com você, você que detém aqueles ganhos. E a editora faz o lançamento em físico. Atualmente, a gente está com 2 editoras. Aí eu vou deixar a Nath contar um pouquinho dessa parte para você. Atualmente estamos com 2 editoras. A Leira Editorial, que está publicando a série Atlética, né? Que é Revanche, Empate e Amistoso. Então, se você gostou dessa série, quer ter ela em livro físico, vai lá no site da Leira Editorial. E os nossos livros mais recentes estão sendo lançados pela Uni, que lá na Uni tem uma dose de mentira, uma dose de caos, uma dose de tempo e uma dose de sorte também, que tá vindo, que é o contozinho, né, que vem junto. E o nosso sonho é em breve ter aí outros livros também publicados pela Uni, que é uma editora que a gente gosta muito, que tá dando super certo trabalhar com a gente. A gente tem uma visão muito parecida, né, na Tami e a Uni. Então a gente tá amando muito a experiência de estar lá e esperamos poder trazer mais livros junto com eles em breve para vocês. Perfeito. Ai, que bacana. Então vocês tiveram várias etapas do processo, né, nesse caminho. Qual vocês consideram que é o nível de importância de manter
os seus leitores aquecidos dentro do seu universo? E como que vocês conseguem fazer isso? Porque, por exemplo, quando a gente tá em época de lançamento, né? Você tá ali cheio de conteúdo pra falar sobre alguma coisa que tá vindo, etc. Mas na prática, não sei como funciona a rotina de escrita de vocês em períodos, né? Porque a gente tem escritores que escrevem muito rápido e a gente tem escritores que têm um período de criação mais longo. E é muito fácil a sua audiência se desaquecer nesse período, se você não estiver olhando pra eles, se você não estiver conversando com seus leitores. Então, como que vocês fazem isso e qual que é a importância que vocês dão pra isso no geral? Tá, vou começar falando um pouquinho. Eu diria que tem duas frentes aí nisso. Eu diria que a importância é 100%. É isso que vai determinar o sucesso daquele livro. E não só aquecer a audiência, eu diria que é você formar um público, que eu lembro que num curso que eu fiz chamava de um público evangelizador, que é aquele público que vai convencer outras pessoas de lerem essa história e de virarem seus leitores. E por algum motivo, e acho que feeling, sorte, não sei, a gente começou a fazer bem desde lá de 2021. Então a gente começou com um pequeno grupo de leitoras, que na época devia ter umas 30 pessoas, e a gente conhecia cada uma delas. A gente sabia o nome de todo mundo, a gente sabia a história de vida de todo mundo. Aos poucos foi crescendo. E até hoje, a gente tem muito isso de estar muito presente nas nossas leitoras. Eu vejo um nome, às vezes, entrando no nosso grupo de WhatsApp, eu falo, você interage com a gente no Instagram, porque a gente tá presente, a gente tá mexendo. Ai, que legal, sim. Elas se sentem também, assim, parte daquilo dali. Então, manter esse grupo que vai ler tudo que você lançar, eu diria que é essencial. Sobre aquecer, né, para o próximo livro, a gente não somos autoras que temos o ritmo de escrita muito rápido, mas a gente também não tem um ritmo de escrita muito lento. Então, assim, a gente lança em média de 4 em 4 meses. 3 livros no ano, normalmente, é o que a gente consegue fazer. E aí, o que a gente aprendeu também ao longo do tempo, uma outra marca registrada nossa, é deixar um gancho muito grande do livro anterior pro casal do próximo livro. Que as pessoas vão ficar tão desesperadas que no dia que elas terminarem, elas já vão estar mandando qual é a data que lança tal coisa. A gente depois se arrepende, a gente fica, meu Deus, é todo dia mensagem de quando lança tal dia. Mas funciona. E aí a gente vai trazendo também os conteúdos referentes àquele universo. Então, joguinho no grupo de WhatsApp, fazendo enquete, botando spoiler. O nosso clube de assinatura ajuda muito nisso também, de aquecer, porque elas acabam sendo as super evangelizadoras ali. Sim. Bacana. E o próprio feed no Instagram, né? Que a gente já pensa nisso também. Em postar coisas que vão deixar as pessoas curiosas pro que está por vir. E quando vocês falam em clube de assinatura, né? Então, o que vocês montam, então, esse ambiente que as pessoas, eu imagino, pagam um valor mensal para participar e vocês oferecem experiências, conteúdos exclusivos para elas ali. Esses conteúdos geralmente são cenas inéditas, as ilustrações, as 227 ilustrações por livro. O que vocês oferecem, por exemplo, só para dar uma ideia aí para os escritores que possam pensar nisso? Então, hoje a gente tem um calendário em que cada dia da semana acontece uma coisa. Então, tem o dia do spoiler. Gente, vocês são muito arquitetas, isso não é justo. Vocês falaram que vocês são jardineiras, mas vocês estão... Não pode fazer fake news nesse podcast. Então tem esse tipo assim, o dia do spoiler. Aí tem o dia de liberar uma música da playlist, que elas amam. Aí tem o dia do comentário das betas, que a gente tira print dos... A gente não, Luli, a nossa... Faz tudo Luli. Luli é a nossa Luli. Ela que comanda ali o nosso clube de assinatura, mandando essas coisas. Então ela tira print dos comentários das betas em cenas que elas ficam mais impactadas assim e manda no grupo. Aí as meninas enlouquecem criando teorias completamente surtadas e malucas do que está acontecendo. Às vezes acertam, raramente, mas acontece de uma vez ou outra alguém acertar. E agora, mais recente, a gente criou um quadro lá que é muito amado por todas, que é o Natamete Suprema, que uma vez na semana elas têm que fazer um desafio, e quem ganha o desafio vira a Natamete Suprema, e ela pode escolher qualquer coisa pra perguntar pra gente. Ela pode pedir pra ver capa, ela pode pedir pra ver ilustração, ler um capítulo do livro, vai da criatividade dela. E a gente concede esse pedido. Eu adorei! Que demais!
E também no começo de cada livro novo, né, que a gente vai iniciar a escrita, a gente faz o sorteio de uma beta rotativa, que é uma dessas meninas que vai ser a beta durante aquele período de tempo em que a gente está escrevendo aquele livro. Uau, adorei, gente. Muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta sobre as betas, aproveitando. Tipo assim, qualquer um pode ser beta de vocês ou existe algum tipo de critério pra você selecionar? Ou qualquer leitor que fala, gente, eu amei, por favor, deixa eu fazer parte, quero ler antes de todo mundo. Imagino que não, né? Porque senão vocês iam ter, tipo, sei lá, 700 betas. Então, qual que é o critério de vocês pra uma leitora ou, enfim, se tornar uma beta? Olha, hoje em dia, na Eu verdade, acho que tem várias pessoas querendo saber disso, então vamos deixar uma parte um pouquinho de utilidade pública para leitoras de Natami aqui. Hoje em dia você falou assim, se não vocês teriam 700 betas, a gente tem quase isso, tá? Não, a gente tem muitas betas. Mas hoje em dia, na verdade, não tá aberto. A gente não abre para novas betas. A gente tem a nossa equipe fixa, que eu não vou fazer as contas e nem mencionar agora, porque eu vou esquecer de alguém e vai dar ruim depois. Então, assim, a gente tem a nossa equipe fixa. E a cada livro a gente tem uma beta rotativa. Uma ou duas betas rotativas que aí são selecionadas dentro do nosso clube de assinatura de algum modo. Como a Nath falou, ou sorteio. Dessa vez a gente fez tipo um teste em que elas tinham que betar um capítulo de um livro que a gente descartou pra gente ver como é que seria a betagem delas e a gente escolheu a que a gente mais gostou da betagem. Então a gente vai escolhendo assim, mas pra betagem fixa a gente não abre. É a nossa equipe fixa que vai ser ela até elas cansarem da gente. Ou seja, vocês ouviram, né, pessoal? Não tem espaço no momento. Não estão contratando. E fala pra mim, assim, quando vocês começaram, vocês falaram, a gente cometeu alguns erros, né? O que é normal, né? Então, assim, eu acho que são poucas as pessoas que de início já conseguem fazer tudo redondinho pra ter um bom resultado, né? Qual foi a sensação de vocês quando vocês alcançaram o primeiro ranking de vocês? A gente ficou desacreditada, eu acho. Mas aí você tá falando do top 1, né, Nath? Eu tô falando do top 1. Ah, acho que você tá Não, mas eu tô falando do ranking qualquer normal. Um. A gente pode falar do top 1 depois. Ah, mas tá. Ai, deixa aí a Fama subir a cabeça, galera. Desculpa. Eu nem lembro qual foi a primeira vez que a gente entrou no ranking, porque eu já deixei a Fama subir a cabeça. Porque pra você sempre bateu top 1, né? A partir de agora, você sempre foi uma top 1 best-seller da Amazon. Aí eu nem lembro quando eu tava lá pra baixo. Se algum dia eu fui em ranking 87, não me recordo, que já é muito. Sonho, gente, um dia. Mas como foi a sensação, assim? Porque acho que é um sinal, né? Olha, acho que tudo que a gente fez tá dando certo, porque a gente tá conseguindo aí subir, o ranking é super dinâmico, né? Enfim, às vezes você fica no ranking por minutos, literalmente. Então, conta aí pra gente. Eu, assim como a Nath, eu também não me lembro de qual foi o primeiro livro que a gente entrou no ranking. Porque assim que a gente começou a lançar, a gente nem sabia o que era ranking. Eu acho que demorou alguns lançamentos até a gente entender o que era ranking ali. Então, assim, a primeira memória que eu tenho de um ranking foi com o quarto livro da nossa série Editora Verberg, que eu me lembro que a gente bateu ali, eu acho que foi top 12. A gente com certeza já tinha entrado no ranking antes, mas não me pergunte qual foi a posição, porque eu não me lembro. Não era algo muito relevante pra gente na época. Mas esse top 12 marcou muita gente. Eu me lembro que eu fiquei, gente, é o 12º e-book mais vendido do Brasil nesse momento. Então, assim, foi ali um momento de choque e que marcou a gente, assim. Foi a primeira vez que eu me lembro daquilo ter um significado. Mas a gente sempre fica chocada quando algum dos nossos livros vai pro ranking. A gente fica assim, sério? Tá mesmo lá? Não é? Vocês não estão manipulando o print e mandando pra gente? A gente sempre fica chocada. A gente ficou bastante chocada quando a gente estreou em top 1 de Segundas Intenções. Que a gente achou que ia bem. Mas ali no 15º, por ali. Não, perfeito. E o top 1, quando bateu ali... Não, e foi muito legal que eu tava conversando com a Tami no WhatsApp. E aí, do nada, ela foi jantar e eu também tava comendo. E aí, do nada, o celular tocando muito, muito, muito. Que eu fui ver, era uma das nossas betas surtando, porque o livro tava em top 1. Aí eu, ué. E aí, todos começaram a surtar ao mesmo tempo. E todo mundo mandando mensagem pra Tami, que não estava nem olhando o celular dela. E a gente assim, pelo amor de Deus, vê o seu celular, você é top 1.
Ai, que demais. Assim. Não, e gente, o livro de vocês, o Segundo das Intenções, pelo menos, desde que eu comecei, daqui a pouco vai fazer um mês que eu tô acompanhando o ranking, né, pra ver, pra chamar os escritores, as escritoras, né, porque top 10 eu não achei um homem até agora. Nada contra homens, não é isso. Eu só tô falando que a maior parte são autores. E vocês estão há muitos dias, tipo assim, ali no... Eu acho que... Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que agora vocês desceram do top 10. Mas assim, tipo, estão em 11, 12, uma coisa assim. Então, assim, foram quase um mês vocês lá. E isso é impressionante, porque assim, o que eu começo a perceber é que, lógico, o ranking ele é muito dinâmico, mas realmente o top, esses, sei lá, primeiros títulos, o ranking ajuda ele muito, né? Porque as pessoas ele vai se retroalimentando. Então, eu vi uma estabilidade no top 10 desde que eu comecei a acompanhar, muito forte. Aí, lógico, eventualmente entra um novo livro de alguém, uma nova autora. E aí ele entra ali, às vezes ele fica uns diazinhos e depois desce, às vezes ele já entra ali, já começa a integrar esse ecossistema do ranking. E eu fiquei bem impressionada, porque todo o resto do ranking ele é muito rápido. E não só vocês, né? Tipo, a Dri Satis também tá há semanas ali. A Bia, a Lívia. Todos, assim, desde que eu tô acompanhando, todos se mantêm bem. Nossa, deve ser uma dádiva. Eu tô profetizando no meu caminho de um top 10. Deus, por favor. Mas fazendo aqui agora um comentário em relação a isso, nós não éramos autoras de top 10 até ter a virada. Essa que eu falei de que a gente teve essa desilusão, mudamos todas as nossas estratégias e aí veio nosso primeiro top 1, que foi em janeiro de 2024. Foi o nosso primeiro top 1. E de lá pra cá a gente sempre pegou top 5, pelo menos. Até antes disso, a gente era autora de meio de ranking. E assim... Mas Pode falar. Por favor, fala. Não, desculpa, continua. Não, era só pra falar assim, realmente você tem toda a razão. Eu acho que do meio pra baixo se move muito mais rápido. Então a gente sempre teve facilidade de estrear no ranking. Porque estrear é sempre mais fácil, porque todos os seus leitores vão baixar naquele dia. Então, assim, você estreia ali, mas a gente saía muito rápido do ranking. Isso eu acho que o tráfego mudou muito, então é ele que ajuda a gente a se manter. E também a visibilidade. Então, se você dá sorte de uma vez viralizar e ficar lá em cima, a tendência é você conseguir reinvestir o dinheiro que você tá ganhando com aquilo. Então vai ficando cada vez mais retroalimentado aquilo dali. Perfeito. E a gente tá falando aqui sobre esse ponto que da virada de chave você se refere, Tami, ao momento em que vocês viraram e falaram, a gente vai observar as tendências. Tipo, se o público tá consumindo um determinado tipo de conteúdo, a gente vai tentar trazer alguma coisa no nosso universo que converse com esse desejo do público. E... Pode falar. Eu ia falar que não só do público em geral, tipo, o que tá ali no ranking, mas especialmente do nosso público em específico, assim. Aí foi uma coisa que a gente aprendeu com o tempo. Perfeito. Não, excelente. E assim, uma das coisas que eu acho que muitos escritores passam, né, quando você tá diante dessa decisão de eu vou escrever algo que esteja caminhando ali, alinhado com as tendências do mercado, para eu ter uma chance maior de uma aceitação, né, uma maior aceitação, mais leituras, ou vou escrever uma história que é, sei lá, uma história que eu quero contar, que não necessariamente tá ali na crista da onda, por assim dizer, bem idosa, né? Tem muitos escritores que se preocupam em perder a autenticidade, né? De tipo, poxa, mas aí eu não vou estar contando a história que eu quero contar, eu vou estar contando uma história com um viés comercial. Vocês acreditam que é isso mesmo? Ou vocês acreditam que é possível encontrar uma forma de casar os dois? Sabe? Não, sim, é isso. Eu tô escutando a tendência, mas isso não é uma decisão só comercial. É uma decisão em que, sei lá, eu ainda trago as minhas mensagens, eu ainda tô dentro do meu elemento e eu só tô usando, sei lá, uma forma diferente. Como que vocês enxergam essa questão? Eu diria que, assim, quando a gente tava nesse momento difícil da carreira, eu me lembro muito bem que eu tava desabafando com uma das minhas amigas autoras, a Fernanda Santana, e ela me falou que passou por algo parecido. E ela falou, cara, tenta trocar, assim, ver o que seu público tá querendo, tenta ser mais comercial. E ela falou assim, você não precisa abrir mão de tudo que você quer fazer, mas tentar conciliar as duas coisas, o que você quer fazer e o que eles estão esperando. Porque eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a ter uma escrita como profissão,
qualquer profissão a gente não faz o que a gente quer sempre. Então a gente precisa ter algum tipo de conciliação ali, de abrir mão de algumas coisas. E é como, sei lá, Netflix. Ela pode fazer um filme cult e lançar, mas não vai ter o mesmo retorno financeiro, e é o que sustenta a Netflix, de um blockbuster da vida. Então a gente tenta conciliar as duas coisas. Todos os nossos livros vão ter lá o que a gente sempre gosta, que é um drama pessoal, um crescimento dos protagonistas, uma evolução. A gente não vai abrir mão de tudo que a gente acredita, mas a gente acabou aprendendo a seguir um pouco das tendências para poder se manter. Perfeito. Meninas, finalizamos essa entrevista. Eu agradeço muito a presença de vocês, o bate-papo foi super bacana. Se vocês quiserem aproveitar aqui para deixar as redes sociais de vocês, para caso alguém ainda não conheça, o trabalho de vocês poder acompanhar, fiquem à vontade. Vocês podem encontrar a gente no Instagram com @natamiautoras, também no TikTok com @natamiautoras e também com @natamiverso e @tami.natami. Nós temos 3 TikToks. Também estamos no Twitter. O meu Twitter é @swiftami13 e o da Nath é @nathqueiroz. É isso, né, Nath? Me corrija se eu estiver errada. Mas se alguém quiser conversar com a gente, é só ir na nossa DM que a gente está sempre aberta para conversar. Então mesmo, gente, eu posso atestar. Então é isso. Obrigada de novo, meninas. Com relação aqui ao podcast, pessoal, não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify. Se inscrevam no nosso podcast para que vocês recebam alertas sempre que tiver um novo capítulo. Se vocês quiserem alguma indicação, né, algum autor ou autora para ser entrevistado, deixa pra gente nos comentários. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.